Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor, eu sou analista de dados e eu gostaria de mostrar um pouco hoje para vocês como que eu faço o meu processo de ETL e também de criação de dashboards. O modelo de trabalho que eu vou mostrar hoje para vocês e de tratamento de dados é algo que eu utilizo quando a gente tem uma volumetria muito alta de dados e geralmente isso causa alguns tipos de problemas, tá? Eu já entro um pouco mais em detalhes sobre esses problemas, mas o motivo de eu estar fazendo o vídeo é porque eu acho importante, nós começarmos a difundir um pouco a maneira de trabalho de cada um, já que, alguns conteúdos que eu vou passar por aqui não são tão, explícitos em alguns cursos de Power BI, cursos de bases de dados, e são coisas que eu acabei aprendendo no dia a dia, um pouco na marra, e eu acho legal compartilhar esse tipo de conhecimento, já que, me ajudou bastante na minha carreira também, tá. Hã, Como eu falei, esse é um processo de extração e tratamento de dados e também criação de dashboard, então vai ser do início ao fim, eh, e durante esse processo eu vou fazer a utilização do PostgreSQL para base de dados, Power BI como ferramenta de BI e o SQL como ferramenta de tratamento de dados, tá? Vou utilizar também um pouquinho de Python só para fazer a ingestão do arquivo, mas por favor, engenheiro de dados de plantão, entendam que eu não sou engenheiro de dados, tá? Então eu tô só fazendo isso como exemplo para demonstrar como que seria mais ou menos na vida real como que funciona, tá? Sei que não é um jeito ótimo e também não é o jeito ideal, mas é mais para simplificar a situação mesmo de forma didática, tá bom? Para esse exemplo eu vou estar usando uma base do Kaggle, que é uma base que tem alguns detalhes de uma pizzaria, alguns dados de uma pizzaria, e esses dados eles são compostos por algumas chaves, que seriam o ID do pedido, ID dos detalhes do pedido, o ID da pizza, que está sendo pedida também, o nome, ingredientes, tipo, tamanho, entre outras métricas aqui de controle de quantidade de vendas, preço, enfim. Ah, Essa base de dados aqui, quando a gente extrai, ela é um CSV, tá? Eu já fiz o download desse CSV. E a primeira parte seria a gente ingerir esses dados de uma base de dados, tá? Para esse exemplo, como eu falei, não vou fazer de um jeito ideal. Quando a gente está tratando um volume muito alto de dados, o ideal é você utilizar uma tecnologia como Spark ou algo que trate de dados em alta escala, tá? Para esse exemplo, eu vou só estar utilizando o SQL Alchemy, que é uma biblioteca para a gente gerenciar o Postgres, tá? E aí, para a gente fazer essa ingestão dos dados, a gente vai precisar de não só do SQL Alchemy, mas também de algumas outras bibliotecas, como Pandas, tá? Ah, então, eu deixei aqui o nome da tabela que a gente vai criar e a base de dados, tá? Essa base de dados eu fiz a criação num Postgres local. Não estou utilizando nenhum ambiente cloud para isso. Estou utilizando o meu computador mesmo. E beleza, então essa é a primeira parte. A primeira parte, então, seria a gente importar algumas bibliotecas. Então, eu vou importar Pandas. Eu vou fazer o import também do Psycho PG2, que essa é uma biblioteca de gerenciamento do Postgres. Eu vou também importar o JSON, porque eu estou utilizando um arquivo de JSON, controle de credenciais do Postgres. E eu também vou estar utilizando o SQL Alchemy, como eu falei, que vai ser a biblioteca para a gente gerenciar o Postgres, tá? Ah, para essa primeira parte, eu acho que é legal a gente ver um pouquinho como que funciona esse gerenciamento de credenciais também, então por isso que eu coloquei um JSON aqui de exemplo. Esse é um arquivo texto que eu transformei em JSON, tá? Então, nada muito complexo. E esse JSON ele possui algumas características. Então, a primeira delas é o host, que é onde o banco de dados está localizado, a porta, o nome da base de dados que a gente vai utilizar. Então, dentro de um SGBD a gente tem várias bases de dados, é isso que eu estou utilizando aqui. O usuário e a senha, tá? Eu coloquei um usuário e senha genérica, mas para a gente não ter nenhum compartilhamento de senha privada, tá bom?
E a primeira parte é a gente carregar esse arquivo JSON. Então, para fazer esse carregamento do arquivo JSON, a gente vai utilizar algo built-in do Python, né? Algo que já existe na linguagem de programação. E essa criação do arquivo que a gente está fazendo aqui, eu vou utilizar a função open psql.json, tá bom? Essa criação do arquivo, ele já vai carregar esse arquivo dentro da variável dbCredentials. E para a gente poder utilizar esse JSON propriamente dito, eu vou jogar eles em uma outra variável, utilizando essa biblioteca JSON e a função load. E aqui dentro eu vou utilizar essa dbCredentials file. Quando a gente exibe isso, quando a gente exibe esse tipo de arquivo, tinha deixado ali como comentário de SQL, a gente consegue ver que ele é, de fato, um JSON que está sendo exibido aqui, tá? Ele já está no formato de JSON. E para a gente acessar um atributo específico desse arquivo, a gente pode simplesmente abrir as chaves host, por exemplo. A gente vai acessar um host. Isso aqui, se vocês pararem para ver, ele já é uma string. Opa, tô utilizando o do Pandas aqui. Se a gente parar para ver o tipo de dado, ele já é uma string, tá? E isso é o que a gente vai utilizar para a gente conectar na nossa base, tudo bem? Para a gente conectar na base, então a gente precisa definir os detalhes de conexão utilizando essas credenciais do JSON que a gente acabou de baixar, tá? Para essas credenciais, eu já deixei uma parte do código preparada aqui para não perder tanto tempo fazendo essas cópias, né? Então, esses são os detalhes da conexão da base, tá? Então, aqui a gente tem um host sendo extraído desse arquivo JSON, a porta, o nome da base, né, no caso, o nome do usuário e a senha que a gente vai estar utilizando para conectar, tá? Depois, o que a gente tem que fazer é criar a conexão e jogar em uma variável, tá? Essa conexão eu vou chamar de dbEngine e durante essa conexão a gente vai utilizar o método createEngine, que ele é composto por um parâmetro principal, que seria a string de conexão, tá? E essa string de conexão também deixei separada aqui para facilitar. E ela é composta por o tipo de banco que a gente está utilizando, no caso é o Postgres, e o servidor, né, o local que ele está rodando. Como a gente não tem nenhum servidor muito específico rodando, a gente está utilizando o padrão, tá? Que é o servidor local dentro da nossa máquina. E aí a gente está substituindo esses dados nessa string, tá? Quando a gente fazer o string.format, é só a gente identificar qual variável corresponde a qual item do nosso JSON, tá? Então, eu deixei os mesmos nomes para a gente não ter problemas. Então, deixa eu só copiar e colar eles aqui. Prontinho. Então, a gente deixa essas variáveis aqui substituindo os valores dentro da nossa string. Tendo essas variáveis ajustadas e a conexão criada, o próximo passo é a gente ler o arquivo, tá? Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Tá, faltou uma vírgula. O próximo passo é a gente criar o arquivo, na verdade, ler o arquivo CSV que a gente tem, tá? Quando formos fazer a leitura desse CSV, o próximo passo é a gente criar uma conexão com esse arquivo e fazer a leitura dele, tá? Para isso, a gente pode usar o pandas. Então, eu vou criar aqui um df pizzas igual pd.read csv. O nome do arquivo, que é raw pizza orders.csv. Nesse caso, ele é um arquivo que ele é um CSV separado por ponto e vírgula. Então, a gente tem que utilizar o sep e ponto e vírgula. Se eu exibir o arquivo,
a gente vai ver que ele é mais ou menos assim. Então, a gente tem o ID da order, o ID do detalhe do pedido, né? O ID do pedido, o ID da pizza, que no caso aqui é basicamente um nome da pizza, né? Só que separado por underline, ele não é um número. Quantidade, data, tempo, preço, enfim. Todos esses dados, quando a gente utiliza o SQL Alchemy, a gente pode simplesmente criar uma tabela direto no Postgres, sem ter que tratar os dados antes. Então, é isso que eu vou fazer, tá? Como exemplo. Sei que não é a maneira ideal, mas como a gente está só num exemplo aqui, eu acho que não tem problema, tá? Então, Lido Pandas, a gente pode utilizar uma estrutura que é essa aqui. E isso vai inserir os dados em uma tabela do Postgres. Então, esse método toSQL, a gente vai dizer o nome da tabela que a gente quer criar, vamos passar a variável de conexão. Essa parte, caso a tabela exista, ele vai substituir a tabela. Se a gente não quiser substituir, a gente poderia deixar, se eu não me engano, como append aqui. E eu vou ignorar o index do arquivo, tá? Pra gente não passar esse númerozinho que geralmente o Pandas gera para um data frame, tá? Beleza. Então, inseridos esses dados... Opa, algum errinho. Pizza orders. Ah, tá. O nome do arquivo é diferente do data frame. Tá. Uma vez que essa parte rodou, significa que o nosso dado já está sendo inserido no Postgres, tá? Tendo essa inserção, a única coisa que a gente precisa fazer é entrar no Postgres e verificar essa tabela por lá. Para isso, tem tem uma biblioteca, né? Na verdade, uma extensão que a gente pode instalar no Visual Studio Code, que é para a gente conectar direto na base de dados por aqui. Dá para conectar também na base de dados via browser, né? Mas eu prefiro pelo Visual Studio Code, para ser sincero. Então, eu já tenho uma conexão feita aqui com Postgres. Eu vou deixar um vídeo de exemplo para quem tiver interesse. Aqui eu estou conectado na minha base. Na verdade, não é essa base que eu quero utilizar. Tem uma base chamado... Deixa eu ver no detalhe de conexão. Análise underline pizzaria. Então, é nessa base que eu tenho que conectar. Certo. E aí a gente já vê aqui a nossa tabela que eu criei, tá? Então, todos esses detalhes da pizza, enfim. Eu vou rodar um select top 10 só pra gente verificar o que a gente tem nessa tabela. E aí, como vocês podem ver, é exatamente o mesmo dado que a gente tinha lá, tá? Então, aqui a gente entra já numa segunda fase, que seria fazer o tratamento de todas essas informações e também criar o nosso Data Warehouse de forma a separar as dimensões e os fatos da tabela. Também já vou explicar o que significa. Para que a gente possa utilizar todos esses dados como dados de entrada na nossa ferramenta de BI, tá? Beleza, agora já temos nossa base de dados criada. Próxima etapa é a gente verificar como que esses dados foram inseridos na base, qual o formato dos dados e também como que essa tabela vai ser transformada em dados numa zona segura, uma zona tratada, né? E como que a gente vai fazer a criação dessas métricas pré-calculadas para a gente inserir dentro de uma ferramenta de BI. Por métrica pré-calculada, o que eu quero dizer é fazer, por exemplo, uma soma já agregada por certas colunas, antes mesmo da gente inserir no Power BI, para economizar espaço e também para reduzir o volume de dados inseridos dentro do Power BI, como também reduzir a complexidade dos DAX que a gente vai fazer dentro da ferramenta, tá? Eu já entro mais em detalhes nessa parte. Então, a primeira parte seria a gente verificar o que a gente tem nessa tabela. Então, eu já fiz esse select bem simples aqui. E aqui embaixo a gente consegue ver todos os campos que foram inseridos e qual que é o tipo de dado que
foi inserido. Então, para os IDs a gente tem Big Int, o que tá ok, exceto para o ID da pizza, que na verdade é um texto nessa tabela, né? A quantidade também é um Big Int, ok, não tem problema. Data e horário do pedido estão em texto, a gente vai ter que trocar isso aqui. O preço unitário e o preço total estão em double, ok também. A pizza, o tamanho da pizza e a categoria da pizza estão em texto, também ok. Ingrediente e nome da pizza também em texto. Beleza. Então, só por garantia, eu sempre gosto de rodar também uma query verificando o formato dos dados, como eles aparecem na base. Caso a ferramenta que vocês estejam utilizando não apareça, no caso, como eu estou utilizando uma extensão aqui do Visual Studio para conectar no Postgres, ele já mostra, né? Tipo de dado aqui embaixo. Caso não mostre, vocês podem utilizar essa query aqui para verificar o tipo de dado de cada coluna, tá? Ele vai pegar a tabela que vocês estão escolhendo, que vocês definirem aqui no where, e ele vai mostrar o nome da tabela, o nome da coluna e o tipo de dado daquela coluna. Isso só funciona para Postgres, tá? Outras bases de dados vão ter uma sintaxe diferente, então sempre é bom checar essa parte, tá bom? Ok, sabendo os tipos de dados, qual que é a próxima fase? A gente vai ter que tirar esses dados dessa zona que geralmente é chamada de raw ou zona crua. Não sei se é a nomenclatura certa, mas é assim que eu chamo. E tendo esses dados tratados, a gente vai colocar eles em uma outra zona, que idealmente a gente utilizaria um esquema diferente, né, dentro da base de dados, utilizando só o esquema public para essa tabela, mas no caso eu vou utilizar no mesmo esquema aqui, tá? Idealmente a gente utilizaria um outro esquema para separar essas zonas, mas essa zona tratada, ela basicamente são esses dados dessa tabela nos formatos corretos, caso a gente tenha que trocar o formato de dado de alguma coluna, tá? A gente vai estar trocando o formato da coluna de order time e a coluna de order date, tá? Que estão em formato texto. Então, beleza. Essa tabela aqui, por mais que ela já esteja numa zona meio tratada, eles são dados que a gente considera ainda meio crus, tá? Então, eles têm pré-tratamento, né? Mas, enfim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar um drop, caso essa tabela já exista. Eu vou fazer isso depois, já que a tabela ainda não existe. Então, deixa eu fazer aqui um create table. E essa tabela que a gente vai criar, eu gosto de deixar o nome, quando é uma tabela crua, como tabela chamada core. Core e underline é o nome da tabela, tá? Nesse caso, eu vou deixar pizza orders. E aí embaixo, eu vou fazer o create table baseado em select, tá? E eu vou fazer select, deixar em minúscula para ficar mais bonito. Vou fazer esse select dessa tabela que foi criada aqui em cima, que é o raw pizza orders. E durante esse select, a gente vai pegar esses campos que estão aqui, né? E já fazer o tratamento por tipo correto de dado. Alguns deles a gente não vai precisar mudar nada, porque eles já estão no tipo certo, né? Mas, como eu falei, os campos de data e de tempo a gente vai ter que mudar. Beleza, código organizado. Agora, o que eu vou fazer para os campos que a gente precisa atualizar, que é, no caso, o campo de order time e também o campo de order date. Para esse caso, eu acho que eu vou juntar os dois, tá? Porque eles são referentes a um mesmo horário e data. E para juntar os dois, eu vou utilizar a função toTimestamp, que é uma função do Postgres que vai fazer a criação dessa data e conversão para o tipo de dado timestamp. Então, toTimestamp. Aqui a gente vai fazer order date. Vai concatenar esse dado. Opa. Vou colocar aqui o tipo de teclado. A gente vai concatenar esse dado com order time. Já explico o porquê desse espaço. Então, order time. E o tipo de data que a gente vai estar inserindo é
dia, mês e ano. Com horas em 24 horas, minuto e segundo. E é isso. Aqui a gente precisa ter um espaço porque ele representa esse espaço aqui, tá? O tempo ele já vai estar nesse formato e a data está nesse formato aqui. E eu vou dar o nome nessa coluna de Order Timestamp. Essas outras duas eu já vou excluir logo de cara, porque a gente não vai precisar dessas colunas de forma separada. E eu vou criar essa tabela, tá? Beleza, fez a criação. Agora deixa eu dar um select só como teste. Ops, não era para dar um select all, nunca façam isso, tá? Fiz errado, deixa eu fazer de novo. Limit 4. Beleza. E aparentemente está tudo certinho, tá? Esse order timestamp ele já pegou aqui o tipo e ele pegou também o time zone, tá? Que é -3, que é o time zone da minha máquina. Quando vocês estiverem num servidor, o ideal é tratar essa time zone e definir uma time zone quando você estiver criando os dados de timestamp, tá? No meu caso não precisa, porque eu estou rodando na minha máquina. Mas time zone geralmente causa muito problema quando você tem bases de dados em múltiplos países, tá? Então é sempre legal tratar esse tipo de coisa. Certo, então essa tabela ela já está criada. Idealmente, quando a gente vai rodar um script de tratamento de base, a gente já deixa ele pré-pronto, né? E de forma a que a gente possa agendar esse script para rodar. Então, nesse caso, como a próxima vez que a gente fosse rodar esse script, essa tabela já existir, eu vou sempre dar um drop, porque eu quero substituir ela. Isso também, em outros tipos de ambientes e na vida real, a gente não iria dropar, a gente só ia inserir novos dados ou atualizar os dados existentes, ou os dois ao mesmo tempo, fazendo um merge. Mas nesse caso aqui eu só vou dar um drop mesmo para facilitar, tá? Então, drop table if exists e o nome da tabela. A gente não precisa pôr public nesse caso, tá? Porque a gente já está conectado com a public, ele vai detectar automaticamente, já que não tem outras tabelas repetidas com o mesmo nome. Beleza. Então, eu vou rodar esse script junto, só por garantia. Show, tudo certo. Então, rodou o drop e rodou a criação das linhas. Próximo passo seria a gente criar esse modelo star ou snowflake, tá? Então, só de forma didática, deixa eu mostrar o que é, na verdade, né, esse modelo snowflake ou modelo star. Então, o modelo estrela, quando a gente pega uma tabela que possui dados de pedido, data, algo relacionado à dimensão, como o nome da pizza, por exemplo, categoria da pizza, a gente pode segmentar essa tabela entre várias outras, que seriam responsáveis, cada uma, por uma parte do nosso Data Warehouse. Então, o Data Warehouse ele é composto por uma tabela, por tabelas dimensionais e tabelas de fato, principalmente. Tem também alguns estudos que dizem que o ideal seria a gente ter uma tabela de métricas também. Não sei se eu concordo muito, mas geralmente é para a gente dividir entre tabelas de dimensão e de fato, tá? E uma tabela de dimensão, por exemplo, ela pode ser um campo de data, uma tabela que traz detalhes, né, sobre um campo de data, uma tabela que traz detalhes sobre, no nosso caso, uma pizza, né? Então, a gente vai ter uma tabela de dimensão com o nome da pizza, uma outra tabela de dimensão com categoria da pizza. Eu vou tentar simplificar isso. E as tabelas de fato, elas já são um pouco diferentes, porque elas não trazem uma informação dimensional, né? Não é uma informação que ela é estável conforme o tempo passa. A tabela de fato, ela traz geralmente informações relativas a um certo período de tempo,
ou relacionado a transações e algo similar. Mas geralmente elas realmente têm um período de tempo envolvido, tá? E essa tabela de fato, ela vai ser responsável por ter os detalhes das nossas métricas, por exemplo. Então, métricas de venda, métricas de quantidade, enfim. Esse é o modelo estrela, tá? Quando a gente está falando de um modelo Snowflake, por exemplo, o modelo Snowflake, ele vai estender essas dimensões, então, de forma a deixar o seu banco de dados mais normalizado. Ou seja, se a gente parar para verificar a nossa tabela de pizzas, ela possui categorias repetidas. Então, aqui a gente tem uma categoria escrito pizza clássica, pizza veg, pizza, pizza supreme. E essas categorias elas se repetem para pizzas diferentes. Idealmente, a gente teria uma tabela com o ID da pizza e os detalhes desse ID da pizza em específico. E dentro dessa tabela de dimensão contendo a pizza, a gente teria um outro ID, que seria o ID de categoria, e a gente teria uma outra tabela de categoria separada, sem repetição da categoria. Por que isso seria feito? Para a gente reduzir o tamanho da tabela de pizza ID, por exemplo. O tamanho da tabela de dimensão pizza, por exemplo. Essa estratégia realmente ela funciona muito bem em bases de dados com alta volumetria, mas nesse exemplo, a única coisa que eu vou fazer é separar as dimensões entre pizza e a outra dimensão que a gente vai ter, ela vai ser, na verdade, as outras tabelas que a gente vai ter vai ser a tabela de fato de pizza, de pedido da pizza, e a tabela de fato de detalhes do pedido da pizza. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, para separar essas dimensões, o que eu vou fazer é o seguinte. Então, a gente vai ter uma tabela de fato, tá? De pedidos. E aí, por essa tabela de fato de pedidos, eu quero dizer que a gente pode ter... Que um pedido pode ter N... um pedido pode ter N order details, aí diz, né? Que ficou errado. Um pedido pode ter vários detalhes do pedido. Eu vou usar também uma nomenclatura nessa tabela, que é T12M, né? Isso aqui significa Trailing 12 Months. De forma traduzida, ele simplesmente diz que nessa tabela a gente vai ter dados somente dos últimos 12 meses, a partir da última data que foi inserida nesse pedido de orders, tá? Nessa tabela de orders, de pedidos da pizza. Por que isso é feito, tá? Para reduzir volume nas tabelas de um Data Warehouse. O Data Warehouse, ele é uma parte do banco de dados, ou de forma muito simplificada, ele é uma parte de um banco de dados, que ele traz somente o volume necessário de informação que a gente vai utilizar nos dashboards. Então, por exemplo, vamos supor que esse arquivo de pizzas, ele tenha dados dos últimos, sei lá, dos últimos 3 anos. Se a gente puxar só os últimos 12 meses, a gente vai reduzir muito o volume que está sendo inserido nesse dashboard. Então é exatamente por isso que a gente faz essa redução essa filtragem, né, de data logo de início, quando a gente está criando o Data Warehouse. Porque nem sempre é necessário a gente trazer tanta informação assim para dentro de um dashboard, tá? Aliás, aqui a gente está usando o T12, mas na verdade o ideal seria usar T6, porque nessa base a gente tem dados de últimos 12 meses, mas T6 a gente vai conseguir visualizar um pouco melhor essa redução de volume que eu estou comentando, tá? Então, criando essa tabela de fato, create table, fact, pizza, orders, T6M, S. E aí aqui eu vou fazer um select distinct, porque eu quero garantir que não vai ter dados repetidos. From core pizza orders, where order timestamp por maior ou igual. E aqui, eu vou fazer um outro select, tá? Puxando somente um valor, seria o max, select, que vai ser o max
times max order timestamp. Da tabela for pizza orders, tá? Aqui a gente está filtrando, então, somente as datas que são maiores do que a data máxima de pedido que existe na tabela Core Pizza Orders, tá? Porém, aqui eu quero somente os últimos 6 meses, então eu preciso filtrar também esses 6 meses. Para filtrar os 6 meses, é só fazer interval 6 months. E aí a gente já tem essa filtragem de data, tá? Para a tabela de fato, como eu comentei, o ideal é que a gente tenha somente chaves identificando a transação, as datas, e as chaves identificando os pedidos. Então, o que eu quero dizer com isso, tá? A gente vai ter aqui o campo order timestamp, para a gente saber quando que esse pedido aconteceu. A gente vai ter o campo order ID, order details ID. E esses três já são os campos que a gente vai precisar nessa tabela. Porém, eu sempre gosto de adicionar um campo adicional, que é o campo que vai ter a data de snapshot da tabela. E snapshot é simplesmente a data que essa query rodou, tá? Por isso que eu estou utilizando o current date aqui. Então, estou criando uma coluna nova dessa tabela, que vai dizer quando que esses dados foram atualizados pela última vez. Então, snapshot date. E aí, assim como na última, eu vou fazer um drop table, só para a gente garantir que quando rodar script de novo, essa tabela vai ser substituída. De novo, não é ideal, tá? Idealmente a gente vai ingerir os dados ou atualizar as mudanças, especialmente em ambientes com alto volume, mas aqui, como é só um exemplo, eu prefiro fazer dessa forma. Fact bit orders, beleza. Então a gente vai fazer a criação da tabela. E aqui a gente já vê que reduziu muito a quantidade de linhas. Então antes a gente tinha cerca de 40 e poucas mil linhas, né? Aqui a gente já tem 24. Então reduziu quase pela metade. Vou rodar esses dois juntos também só por garantia, porque é sempre bom testar. Então, tudo certo. E agora a gente vai para outra tabela, que seria a tabela de Order Details. Então, eu honestamente vou copiar essa estrutura aqui, para ficar mais rápido também. A data a gente vai filtrar da mesma forma, só que aqui a gente vai ter alguns campos diferentes, tá? Então, na parte de Order Details, o que a gente vai querer vai ser... Opa, esse aqui é Order Details. Aqui a gente vai querer manter o snapshot date, tá? Porém, a gente não vai precisar da data mais, porque essa data já está na tabela de fato. E também não precisa do order ID, porque ele também já está na tabela de fato. E a gente não tem nada nessa fonte de dados, não tem nada específico da tabela não tem nada específico com detalhes de uma order, né, de um pedido. Então, esse aqui são os detalhes do pedido que são separados do ID do pedido, né? Então, um ID do pedido pode ter vários itens de pedido, né? E aí, cada item de pedido vai ter uma pizza ID. Vai ter uma quantidade. Opa, quantity. Tá assim no arquivo. Unit price, que é o preço unitário. E a gente vai ter também o total price, que é o preço cheio, né? Já multiplicado pela quantidade. E essa seria a nossa order details, tá? Ele só vai trazer os detalhes da order, os detalhes dos itens de um pedido que foi feito. E cada item de pedido vai ter uma linha nessa tabela, tá? Então é isso, essa é a segunda tabela que a gente está criando. Vou copiar o drop table também. Quatro mil linhas também. 24 mil linhas. Tá.
Tá certo, beleza. Show. Então, rodando o drop, rodando o create table, a gente já tem essas 24 mil linhas. E agora a gente vai pular para a tabela de dimensão de pizzas. Essa tabela de dimensão de pizzas, a gente só vai ter os detalhes de uma pizza em si. Então, o nome, categoria, os ingredientes. Então, são essas as informações que a gente vai trazer, tá? Vou copiar de novo essa estrutura. E aqui a gente vai fazer, ao invés de fact, a nomenclatura de dimensão, geralmente a gente faz dim, pizzas, que é o nome da dimensão que a gente vai utilizar. E eu vou manter o T6M aqui, isso aqui é meio opcional, tá, geralmente. Mas eu vou manter aqui só para indicar que essas são as pizzas, é a dimensão das pizzas que foram vendidas nos últimos 6 meses. De novo aqui eu vou manter esse filtro de data, tabela também continua sendo a mesma, e eu mantenho o distinct para a gente não ter linhas duplicadas. Snapshot eu vou manter também, porque eu também quero saber a data de atualização dessa tabela. E aqui, diferentemente das outras, a gente não vai ter o ID de uma order ou dos detalhes de uma order. A gente vai ter só o ID da pizza. Então, pizza ID, pizza size, pizza category, pizza ingredients e o último que seria pizza name. Certo? Tá certo, beleza. Fechou. Tendo essa tabela, a gente vai fazer a criação e olha que a diferença já começando a aparecer. Então, essas colunas que estavam todas repetidas múltiplas vezes na nossa primeira tabela, que era a tabela core, aqui a gente já só tem 91 linhas só, que seriam as 91 linhas de pizzas que a gente tem. Então, a gente pode ter, a gente tem nesse caso aqui 91 IDs diferentes de pizza, com nome, ingredientes, categorias e tamanho diferenciado, tá? Se a gente fosse agrupar esses dados e fazer uma contagem distinta, então é esse número que a gente teria. E aqui é uma parte legal que eu queria realmente explicar o porquê que essa dimensão, as dimensões e as tabelas de fato, e também essa redução de volume em questão de tempo, é importante quando a gente está trabalhando em dados com grande volumetria, né? Eu separei um pedaço de código aqui que a gente pode utilizar, que vem do Postgres, para a gente conseguir entender essa diferença de tamanho, tá? Então, se a gente rodar essa query toda esquisitona aqui, o resultado que a gente tem é a tabela crua que a gente utilizou, ou seja, logo que a gente inseriu esse dado na base, a gente tinha 10 MB de tamanho de arquivo. Quando a gente fez a tabela core e retirou uma das colunas de data, esse arquivo foi para 9.4 MB. Então a gente já reduziu ali cerca de 0,5% ali no tamanho do arquivo. 5% ali no tamanho do arquivo, né? Quando a gente foi criar a tabela de fato de detalhes de um pedido, a gente só tem 2 MB de tabela. Então, uma das tabelas que a gente está utilizando, ela tem 2 MB. E agora, contando que a gente vai ter que somar essas 3 tabelas que a gente criou quando for juntar esses dados e mandar para uma base, em teoria, esses arquivos de 10 MB, somando essas outras 3 tabelas que a gente criou, vai resultar em aproximadamente 3,5 MB, o que significa uma redução de 67% mais ou menos, em questão de tamanho e espaço sendo utilizado dentro da nossa base de dados, tá? E por que eu quero dizer uma redução de tamanho? Idealmente, uma vez que esse arquivo foi inserido na base, esse arquivo cru foi inserido na base, e essas tabelas de dimensão foram criadas, no Data Warehouse, a gente não vai utilizar essa tabela de core mais. Então, o que eu quero dizer é, quando a gente tem uma tabela crua, essa tabela pode ser excluída das nossas queries depois. Então, a gente não vai ter que percorrer 10 MB de dados para poder retornar as nossas informações.
A gente vai percorrer somente esses 3 e pouquinho, que são os resultados dessas tabelas que a gente separou e reduziu o volume de informação sendo inserido, tá? Show. E de uma forma mais resumida, eu não sei se vai dar para ler muito bem, eu também deixei separadinho essas informações que eu extraí, tá? Então, como eu falei, 10 mega é o que a gente tinha na tabela inicial, depois a gente foi para 9.6, que foi na tabela core, e criando essas outras 3 tabelas, a gente tem cerca de 3.3 mega, tá? Somente com os dados dos últimos 6 meses. Ou seja, na prática, isso seria uma redução, então, de 67%, vindo de 10 mega para 3.3 mega que a gente vai que a gente vai utilizar para o nosso dashboard, tá? Isso na vida real é realmente assim mesmo, tá? Então, muitas das vezes, a gente vai ter uma tabela lá com, sei lá, 100 GB de informação. Quando a gente faz essa redução, ela cai para 20, 15 GB, por exemplo, que a gente vai ter que processar antes de jogar no dashboard. E isso vai reduzir ainda mais na próxima estrutura que eu fizer aqui. Então, tendo em mente todas essas tabelas que a gente tem utilizado, vamos imaginar que com esse conjunto de dados, a gente tem um diretor de vendas que ele queira ter visibilidade para certas métricas dessa pizzaria. Então, uma das métricas é o número de vendas mensais, por categoria, número de pedidos, de itens pedidos por mês por categoria, o número de pedidos distintos por itens por mês, a taxa de crescimento de vendas, taxa de crescimento de pedidos e taxa de crescimento de pedidos distintos por itens, tá? Eu não vou fazer todas elas no dashboard, mas eu vou explicar mais ou menos como que a gente calcularia isso aqui já na base de dados, antes mesmo de importar para o Power BI, sem utilizar aqueles decks extremamente complexos que o Power BI requer quando a gente está fazendo métricas como taxa de crescimento, mês a mês, semana a semana, enfim, tá? Todos esses cálculos já vou estar fazendo direto pelo SQL, para quando a gente importar para o Power BI, a gente fazer soma simples ou subtração simples, fórmulas bem mais tranquilas mesmo em DAX, tá bom? Beleza. Essa parte, ela é uma query um pouco mais extensa e um pouco mais complexa. E geralmente eu crio uma tabela antes de inserir no Power BI, tá? Isso porque eu não quero ficar rodando essa query várias vezes, toda vez que o dashboard for atualizar. Eu vou simplesmente agendar na base de dados para essa query rodar, sei lá, uma vez ao dia, 4 vezes ao dia, enfim. E aí ele já vai ter os dados prontinhos para a gente só importar para o Power BI depois, sem precisar ficar rodando uma view ou rodando uma query que você especificou lá dentro do Power BI, tá? A gente já vai puxar direto de uma tabela. Geralmente essas são tabelas muito leves, e eu vou fazer de novo uma redução de volume agora, para tentar reduzir esses 3 mega aí para um pouco mais. Então, vou fazer essa criação dessa tabela, então create table, Power BI, orders, analysis T6M, e aí a gente vai fazer um select de novo. A ordem das tabelas importa geralmente no front, tá? Então, o que eu recomendo geralmente? Não faz sentido a gente acessar primeiro pela dimensão, porque podem ter pizzas que não foram pedidas. Então, o ideal é a gente sempre começar pelas tabelas de fato e ir puxando as informações necessárias das dimensões, tá? Então, é importante a gente ter essa ordem do from e dos joins sempre da maneira correta, tá? Show. Agora, eu vou deixar já um group by para não esquecer de fazer. Mas a gente vai ter alguns dados que a gente vai estar incluindo aqui. Além dos dados daquela tabela, mas já explico o porquê. O que eu gosto de fazer geralmente, tá? Antes de inserir esses dados num dashboard. Agregar eles por algum período de tempo. Então, eu geralmente agrego eles por um período de semana, um período de mês, um período de quarter e um período anual.
Para esse exemplo, eu só vou fazer de semana e mês, para ficar mais fácil. Então, período semanal. Eu vou criar uma coluna que ela vai dizer que esse período ele é semanal. Então, período semanal, date period. Então, período da data. Eu vou ter uma outra coluna que ela vai ter o tipo de agregação que eu vou estar fazendo aqui nesses dados. E por tipo de agregação eu vou agregar esses dados a nível de pizza ou eu vou agregar esses dados a nível de categoria. Como que vai ser essa agregação? Então, nesse caso aqui, eu vou agregar a nível de pizza, ou seja, a nível de produto. Então, aqui seria o grão que a gente vai estar utilizando. Ou seja, o nível mais baixo dos dados que a gente vai ter acesso nesse dashboard. Nessa parte, né, da query. Esses dois aqui vão se tornar filtros dentro do Power BI que a gente pode selecionar, tá? Então, quero ver por semana, você vai selecionar um filtro semanal. Quero ver por produto, vai selecionar o grão como produto. Tenha em mente que isso é sempre bom você alinhar com as pessoas antes, tá? Porque pode ser que fazendo essa estrutura você deixe os seus dados muito restritivos e você não vai conseguir fazer drill downs e drill ups de forma muito fácil. Você vai ter sempre que voltar para o SQL para fazer essas mudanças. Então, tenha o seu dashboard muito bem definido antes de utilizar essa estrutura, tá? Isso é algo que honestamente, é necessário quando a gente tem, sei lá, tabelas com mais de 3, 4 milhões de linhas, que a gente teria que inserir no Power BI, mas que a gente quer reduzir o volume antes de inserir para não perder um período de tempo e um período de semana, tá? Para não perder um período mensal de dados e um período de semana, para a gente ter uma extensão grande dos dados sem perder os detalhes, né? Beleza, quando a gente está falando de dimensão, então, eu já deixei essa query pré-pronta, então, só para a gente não perder tanto tempo, eu vou copiar aqui as dimensões, tá? As dimensões que a gente vai ter vai ser o período de data, então, nesse caso aqui, vai ser um período de data semanal, aliás, trocar para mensal, para eu não ter que fazer muitos ajustes no código. Período mensal. E a nível de produto. Então, o nível de produto que eu quero dizer, a gente vai estar a nível de pizza. Então, a gente vai ter uma linha para cada ID de pizza e para cada data mensal, né? Para cada mês que a gente vendeu essa pizza. E esses dados vão estar agregados por mês e por pizza, então. E uma pizza, ela pode ter uma categoria também. Então, por isso que eu adicionei a categoria aqui. Quando eu deixo o nome da coluna como grain info, significa que a gente está pegando as informações desse grão, que é, no caso, o produto. Então, e eu tô agregando elas numa string só, tá? Isso é mais para facilitar a pesquisa durante uma filtragem no Power BI. Porém, eu também trago esses dois dados separados, né, que é o ID e o nome, para quando a gente for exibir numa tabela ou exibir em um gráfico, ficar um pouco com uma visão um pouco melhor. Fora essas informações, a gente vai trazer também alguns cálculos, tá? Que seriam os cálculos básicos que a gente vai utilizar, que são os cálculos de soma e contagem, tá? Então, soma do preço total, soma da quantidade e o número distinto de pedidos que foram feitos para essa pizza em específico nesse mês. Esses são os cálculos básicos. Porém, o pulo do gato está aqui. Então, a gente vai pré-calcular algumas métricas. Então, tá misturado em inglês e português, né? Deixa eu arrumar. Opções, cálculos e aqui métricas pré-calculadas. O que seria um pré-cálculo de métrica? Geralmente, quando a gente está verificando algum dado num nível semanal, mensal, anual, e a gente exibe essas informações num dashboard, o ideal é que a gente sempre tenha comparações semana a semana, mês a mês, enfim. A gente consegue fazer isso direto do SQL utilizando uma função chamada lag. Essa função ela vai verificar os seus dados para trás
e vai tentar ler o que tinha num período anterior. De forma a vocês entenderem um pouco o que eu tô querendo dizer aqui, deixa eu só finalizar esse agrupamento. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou ordenar esses dados por o mês. E por Pizza ID. Só para que a gente possa verificar esse exemplo, tá? Vou deixar um limite 20. Não existe, como assim? Ah, tá, aqui é T6M. Beleza. Beleza, tava meio difícil sair, mas agora saiu. Tá, então eu ordenei isso aqui por pedido, por pizza, aliás, pelo grão, né? Nosso grão que é um grão de produto, a nível de produto. E depois eu ordenei por mês. E se vocês verem aqui, a gente tem na ordem o produto, tá? Então todas essas linhas aqui são do mesmo produto. Só que a gente tem também o mês exibindo aqui. Então mês 12, mês 11, mês 10. E para cada um desses meses a gente tem o valor de total price, que é o valor total vendido, o valor de quantidade vendida e o valor distinto de pedidos que foram feitos. O que eu quero? No mês 12, eu vou sempre querer puxar também o resultado do mês anterior, que é o resultado do mês 11. Então, aqui no mês 12, a gente teve R$ 1.660 de pedido, de valor de venda desse produto Barbecue Chicken Pizza, que era essa pizza aqui. No mês anterior, a gente teve 1.800. O que eu quero fazer é criar uma outra coluna aqui do lado que tenha 1.800 e que a coluna chame vendas do mês anterior, sei lá, sum of total price of previous month, alguma coisa assim. Quando a gente criar essa coluna, a gente vai utilizar, como eu falei, essa função lag, tá? Então, como exemplo, eu já vou utilizar. Então, lag. Dentro da lag, a gente vai dizer qual que é o cálculo que a gente vai querer fazer para puxar esses dados anteriores. E geralmente o cálculo é igual ao que a gente está fazendo, tá? Então, eu quero puxar, por exemplo, o número de pedidos que tiveram para esse produto no mês anterior. Então, esse é o cálculo que eu quero fazer. Eu vou querer puxar de um mês antes, então, uma data antes dessa data que estava aqui. Nesse caso, seria o mês anterior, né? Porque ele está agregado por mês. Só ajeitar aqui, beleza? E quando a gente utiliza uma função como lag, ela é uma função que ela executa depois dos seus cálculos, esses aqui executarem, e também depois dos agrupamentos, tá? Então, aliás, não é depois, né? Mas ela é como se fosse uma função ali meio que entra no meio do seu código, e utiliza algumas coisas que já estão sendo agregadas ali, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer lag over partition by, e isso aqui é dentro de parênteses. Isso aqui é uma função chamada window function, tá? Para quem não conhece, eu acho que é legal dar uma pesquisada. E esse partition by, ele vai agrupar esses dados por certos campos. No caso, eu estou agrupando eles por mês, então. Fora o mês. Aliás, eu estou agrupando eles por produto, né? Por ID da pizza. Então, ID da pizza. E eu estou ordenando eles por mês. Então, eu quero pegar o do mês anterior, por isso eu preciso ordenar. Porém, eu quero pegar o do mês anterior da Pizza ID que ele estiver analisando. Então, order by month, order by partition. Yeah, tá certo. Beleza. E esse aqui seriam os pedidos do mês anterior, tá? Então, como eu falei, o lag ele vai
puxar a contagem de pedidos um mês antes ao mês que tá sendo visto nessa linha, agrupado por ID da pizza e por mês da venda. Então, se eu rodar isso aqui, o que a gente vai ver é o seguinte. Beleza, no mês 12, para Barbecue Chicken Pizza, a gente teve 78 pedidos. Nessa mesma linha, eu consigo ver quanto que teve no mês anterior, que seria 88. Se a gente checar o mês 11, é exatamente isso. Então, a gente teve 88 pedidos dessa pizza no mês 11. E esse dado está sendo retornado na mesma linha que os dados do mês 12, tá? Então, isso facilita muito quando a gente vai fazer uma função DAX dentro do Power BI, porque a gente pode fazer só uma soma simples e a gente não precisa criar várias variáveis, fazer um cálculo mais complexo que vai demorar mais tempo para rodar. A gente só utiliza esse lag aqui direto quando a gente está fazendo o select das informações, tá? Então, esse é o primeiro lag. O segundo vai ser para as outras funções que a gente tiver. Então, eu vou simplesmente copiar essa mesma estrutura aqui e vou trocar o cálculo que está sendo feito. Então, ao invés de count, aqui a gente vai ter um sum. E essa é mais ou menos a estrutura que eu utilizo, tá? Aqui, como vocês podem ver, ele está agregado por mês. Porém, a gente vai precisar repetir esse código e duplicar a informação. Essa é real, a gente vai duplicar a informação para reduzir volume. Já explico por quê, tá? Então, para a gente trazer os dados a nível mensal, porém por categoria, por exemplo, o que a gente faria era replicar essa query, né, que está sendo feita, e juntar com outra query usando um union all, que a gente vai juntar essas agregações numa tabela só. Então, union all. E aqui o período continua sendo mensal, porém a gente vai ver por categoria. Então, categoria. Nas dimensões o mês mantém. Aqui seria pizza category. E a categoria ela não vai ter um ID. O nome do grão vai ser pizza category, porque esse é o menor nível que a gente está indo. Uma categoria ela não vai ter um ID nessa tabela, então eu vou simplesmente substituir por um dado qualquer. Ou deixar nulo. Eu geralmente gosto de colocar um hashtag, tá? Mas acho que aí vai de cada um. O ID. E a categoria é a mesma categoria, então vou simplesmente manter aqui, tá? Isso vai garantir que a gente não vai ter dados duplicados, tá? E nem agregados por produto, quando deveriam ser agregados por categoria. Como a gente está repetindo isso aqui várias vezes, só para facilitar, eu vou deixar aqui um hashtag também. E no campo de categoria eu mantenho, e o nome do grão eu também mantenho, porque eles são os mesmos. Beleza, isso aqui já vai estar agregado por categoria, então a gente não precisa mudar nada no group by, nessa parte aqui, e nem nos cálculos, e também não precisa mudar nada no lag. Aqui a gente já repetiu exatamente a mesma estrutura e está agrupando os dados por categoria, e puxando também dados dos meses anteriores. Ou seja, tendo isso, já facilita muito para a gente fazer essa inserção desses dados num dashboard, tá? Agora, só fazendo a nível semanal, para mostrar para vocês como funcionaria também, eu vou copiar essa mesma estrutura que a gente fez a nível de produto e categoria. Peraí, deixa eu dar um espaço maior para a gente conseguir se localizar. Tá. Agora a gente vai para o período semanal. Semanal. Aqui vai ser week, que a gente vai estar ordenando por semana. E essa é a única mudança que a gente vai ter que fazer, tá? Nesse código. No próximo, de novo, semanal, produto, já era. E a gente agora tem agregado por semana. Na verdade tem mais uma mudança, né? Que a gente tem que mudar aqui no lag. Que aqui a gente está usando o período semanal também. Semanal, semanal, semanal. Beleza.
que a gente vai ter de resultado, tá? Deixa eu só executar esse create table. E aí a gente já vai pro Power BI. Opa, syntax error, mirror select. Deixa eu ver. Tá errado. Faltou you know. Opa. Você pega group by. Deixa eu ver. Ah, tá. No lag, é importante falar isso também. Que a gente tava fazendo por categoria, mas aqui a gente vai ter que trocar também a particionamento, né, desse dado, que na verdade ele não está sendo agrupado aqui por Pizza ID, a gente está agrupando por categoria. Então, nesse caso, como a gente não tem Pizza ID, a gente vai trocar por Pizza Category nos que tiverem categoria como grão, tá? Então, produto, aqui é categoria, deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Ah, categoria, categoria, categoria. Beleza. Rodar de novo. Show. Então, ou seja, de resultados, se a gente comparar aqui com os resultados de volume que a gente tinha visto antes, que seriam esses, a gente tem 3.000 linhas sendo retornadas quando a gente agrega por semana e agrega por mês, verificando produto ou categoria, tá? Então a gente tem essas 4 queries aqui. Quando a gente vê o arquivo inteiro, esse raw pizza orders, né, que é o arquivo completo, a gente tem 48.000 linhas. Então, imagina, você vai ter um dashboard super pesado, que você teria 48.000 linhas que você estava inserindo, quando, depois de fazer um tratamento e uma redução de volume, você vai ter só 3.000. E vai mostrar exatamente a mesma informação que as pessoas precisariam saber, tá? Então, é exatamente por isso que é importante a gente dividir entre a dimensão, fato e também fazer esse controle de período que está sendo inserido na tabela através de uma data. E também essas agregações aqui por semana, fora os cálculos de lag, né? Que vão trazer também resultados de períodos anteriores. Então, é por isso que eu gosto tanto dessa estrutura de dado, que geralmente me ajuda muito a reduzir volume de informação sendo inserida num dashboard, tá? De novo, vale reforçar que isso não é uma solução que funciona para todos os tipos de dado ou todos os tipos de dashboard que vocês vão fazer. Mas quando vocês tiverem um volume muito alto, é bem interessante vocês utilizarem essa forma, tá? Então, nossos dados já estão 100% preparados para utilizar no Power BI. Show! Agora a próxima etapa seria a gente inserir essas informações dentro do Power BI, tá? Aqui eu já abri o Power BI para a gente poder conectar com a nossa base, tá? Eu vou pegar esses dados direto do Postgres, tá? Então a gente pode vir em obter dados, PostgreSQL, conectar. Ele vai perguntar o servidor e o banco de dados que a gente quer conectar. Então, o servidor é o mesmo que está aqui no nosso JSON. Então, 127.1.1. O localhost, né? Então, a gente pode deixar só localhost. E o banco de dados é análise pizzaria. No caso, eu quero importar os dados, eu não quero ficar usando o query direto, tá? Eu não quero ter real time. Vou só importar. E aí a gente tem aqui a nossa tabela que a gente desenvolveu, tá? As nossas tabelas, na verdade, né? O que eu vou utilizar é esse PBI, Order Analysis T6M, tá? Que seria a tabela que a gente criou com a divisão mensal, o grão, enfim. E eu vou carregar esses dados. Show! Tendo os dados carregados, o que a gente vai fazer agora é... Isso é algo que eu faço porque eu gosto, tá? Eu prefiro ter um visual um pouquinho mais
organizado na página. Então, eu sempre personalizo aqui, deixo num padrão de tamanho. Opa, 1920 é embaixo. Deixo num padrão de tamanho, que seria 1920 por 1080, tá? Deitado. E aí, nesse padrão de tela, né? Eu também, geralmente eu faço uma tela de fundo ali no Photoshop, rapidinho, coisa bem simples. Essa é uma imagem que eu fiz no Photoshop, tá? Eu já deixei ela pronta. Então, ela tá exatamente no mesmo tamanho que tá essa página. Então a gente não vai ter que ajustar nada na imagem, é só seguir o modelo. Aqui ele já tá ajustando, beleza. Beleza, então esse aqui é o nosso dashboard, tá? Essa é a nossa tela inteira que a gente vai ter para utilizar. Aqui, como eu falei, é uma imagem de fundo só que eu coloquei, então não influencia em nada no dashboard, mas é mais para eu me organizar aqui. O que que eu faço? Primeira coisa, eu gosto de adicionar os filtros. Eu sempre deixo esses filtros exatamente nessa região, do lado esquerdo, para ter um padrão de desenvolvimento, né, no dashboard. E as pessoas sempre saberem onde que elas vão se localizar nos dashboards que forem desenvolvidos por mim, né? Ou por vocês, no caso. E essa ordem que eu sigo, geralmente é, primeiro eu ponho um período de data, tá? Idealmente, pode depender um pouco, variar do gosto do cliente, né, eu diria. Mas geralmente eu ponho um período de data. E eu deixo isso aqui mesclado já com essa imagem que tá atrás, então eu vou só fazer algumas atualizações aqui de estilo e eu já volto. Beleza, terminei aqui de ajustar esse campo, então eu deixo essa forma meio padronizada, né? E a única coisa que eu vou fazer é copiar esse filtro e eu vou mudar ele. Mudou para... Sempre confundo isso depois que mudou. Tá, e aí eu vou transformar isso aqui em uma lista, tá? Em uma lista drop-down. Então, formato, configurações de segmentação. E aqui vai ser suspenso. E os valores a gente vai precisar tirar formatação. Beleza, ajustei os estilos. Agora eu tenho um estilo um pouco mais ajustado, né? Para os títulos e também para os valores que eu estou exibindo no filtro. E eu mesclei a cor com esse fundo aqui, só para ficar mais organizado. Título eu vou ter que trocar aqui, né? Porque isso aqui eu não vou exibir uma data, eu vou exibir aqui os grãos. Eu vou chamar, vamos lá. Tipo de agrupamento. Não, é período. E aí no período eu vou colocar aqui esse campo. Seria date period. E aí aqui vai ter semanal e mensal. Vou replicar esse filtro e vou colocar um outro. Aqui vai ser o nome do agrupamento, né? Então, agrupado por. E aqui a gente. Opa, tá errado. Green. Agrupado por categoria ou produto. Deixa eu aumentar um pouquinho esses valores. Deixa em 14. Tranquilo, beleza. Agrupado por categoria ou produto. Nesse caso, tá, e é importante, tá? Esse período e o agrupado por, eles só podem ser selecionados uma única vez, tá? Porque senão a gente vai ter duplicados nos dados. Então, período mensal ou semanal, vou deixar o semanal, e agrupado por produto nesse caso. Quando a gente vai falando de outros tipos de filtros que não são relacionados a isso, aí a gente já pode ter múltiplas escolhas, né? Então, como a gente vai estar mostrando aqui o grão, o nome do grão, no caso, né? Não tem problema a gente selecionar mais itens.
E aqui eu vou utilizar, então, vou chamar de produto ou categoria. Tá? Então aqui a gente vai ter o produto, só que tivesse agrupado por categoria, a gente encontraria a categoria aqui. Deixar por produto, como eu falei. Deixa eu só dar uma olhada aqui no código. Aqui no código a gente não tem informação de categoria. Deixar aqui rename. Tá? Então, produto ou categoria. Beleza. E eu vou criar mais um, que seria o ID desse produto ou categoria, que é o ID do grão. E aí vai ser ID produto ou ID categoria. Beleza, agora a gente já tem todos os nossos filtros. Próxima etapa é a gente fazer um gráfico e uma tabela. Aqui a gente vai ter o gráfico e a gente vai ter a tabela, tá? Eu gosto de separar em dois. Podem ter visualizações que eu acho que faça mais sentido a gente ter mais elementos, mas eu gosto de separar em dois, tá? Então, em cima o gráfico, geralmente de linha. E aqui nesse gráfico de linha eu vou mostrar o período. Eu sempre deixo agrupado já da forma que entrar mesmo. E aqui eu quero ver a quantidade. Aqui a quantidade não, vai. Quero ver o preço. O valor da venda, né? Então aqui a gente está vendo por um período mensal. Vou reduzir o número de semanas só para ficar mais visível. E esse gráfico, eu geralmente também gosto de reduzir um pouco a quantidade de elementos que estão aparecendo na tela, né? Então, o eixo X. Beleza, fiz algumas edições só para deixar o gráfico mais limpo, né? De acordo com o nosso tão famoso livro Storytelling with Data. Geralmente o ideal é a gente deixar o mais limpo possível, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico de linha, que está mostrando as vendas por período. Nesse caso, o período é semanal, a gente pode ver mensal também. Aí teria só dezembro, né? Que eu selecionei aqui. Então, vendas por período, tá? Beleza, aqui na parte de baixo eu vou ter uma tabela, que ela vai ter o nome do grão. Como a gente está vendo por produto, vai mostrar o produto. Nas colunas a gente vai ter o período. Eu já deixo agrupado certinho, tá? E aqui eu vou adicionar o valor vendido, que seria esse aqui. Certo? Porém, isso aqui a gente ainda não está completo, tá? O que eu gosto de adicionar também é sempre uma métrica de comparativo de período a período. Então, para essa métrica, eu vou só adicionar aqui uma nova coluna. E essa coluna vai ser porcentagem de diferença do período anterior. Vou reduzir isso aqui, ó. Porcentagem de diferença do período anterior. Isso aqui vai ser igual a soma de total de pedidos. E aqui eu vou fazer o cálculo de diferença mensal, tá? Então seria o mês atual menos o mês anterior. E esse resultado dividido pelo mês anterior. E aí a gente vai ter a diferença mensal, tá? Fiz como medida, certo, né? Tá como medida, beleza. Isso aqui vai ser uma porcentagem. Eu geralmente deixo só uma casa depois da vírgula. E deixa eu aumentar o valor aqui para que fique mais claro. Também alternar esses valores para a linha. Beleza. Deixa eu deixar 14, deixa eu ficar melhor. 14, isso. Os cabeçalhos também 14. Beleza. Então aqui a gente tem o produto, as datas
E eu vou só classificar eles pelo total price. Quero ver primeiro os produtos mais vendidos. E aqui a gente tem a diferença semana a semana, tá? Então, por exemplo, na semana de 16 de novembro, a gente teve a... Opa, essa diferença não tá fazendo sentido. Ah, eu criei como coluna. Não, não deveria, tá errado isso aqui. Isso aqui não é uma coluna, isso aqui é uma métrica. Que eu achei estranho o símbolo. Peraí. Agora sim. É uma medida. Show. Agora a gente tem a diferença do período anterior, tá? Então, essa diferença ela vai comparar uma semana com a outra, tá? Então, na segunda-feira, da segunda-feira do dia 16 da semana que começou com a segunda-feira do dia 16, quando comparado com a semana que começou no dia 23, na segunda-feira, teve um aumento de 23%. Então, de 894 foi para 1.107 o valor vendido da pizza Thai Chicken. Então, é esse comparativo que eu quero mostrar aqui, tá? Eu não vou ficar fazendo para outras métricas, mas eu já vou deixar aqui só esse exemplo para que vocês possam replicar depois, se for o caso. E outra coisa que eu gosto de fazer também é alterar a formatação dessas diferenças de período para que seja mais fácil de visualizar essa, essa quebra por semana ou por mês, né? Então, primeiro, a única coisa que a gente vai ter que fazer é eu sempre procuro condicional, diferença, cor de tela do fundo. Então, a gente já vai pintar isso aqui de acordo com o resultado. Para diferenças percentuais, especialmente para métricas de venda ou algo desse tipo, eu gosto de deixar a cor central como branca, cor inicial como um vermelho bem claro, e a cor final, que seria o resultado bom, né? Cor verde. O centro eu sempre deixo como zero, então se não tiver crescimento eu deixo zero. Como alerta, se cair mais do que 5%, então já fica vermelho. Se subir mais de 5%, eu deixo verde. E é isso que acontece aqui, tá? Agora a gente tem um pouco já de uma maneira bem mais clara, na verdade, qual que é o crescimento de cada semana, qual semana caiu, qual semana aumentou, enfim. Aqui a gente vê essa diferença de vendas, tá? Outra coisa que é legal fazer também é já deixar renomeado de uma forma mais fácil, né? Então, esse aqui é a soma do valor vendido. A diferença do período já tá certa. Que seria produto ou categoria. Que aí depende do filtro que a pessoa fizer também. Última coisa que eu coloco sempre no dashboard, fora o título, que eu também vou colocar, são os comentários. Então, dentro desse dashboard eu vou inserir uma caixa de texto. Aqui eu vou colocar os cálculos. Então, cálculos. Valor vendido. Valor somado da venda de determinado produto ou categoria. Quantidade vendida. Quantidade somada da venda de determinado produto ou categoria. E a diferença, período anterior, comparativo entre a semana ou mês anterior e determinada métrica. E aí seria o crescimento ou decrescimento. E pronto. O dashboard está pronto, os dados estão tratados e geralmente é assim que eu faço, tá bom? Fique à vontade para dar sugestões, eu estou sempre aberto para receber feedbacks. Então, qualquer ideia ou discussão que vocês queiram ter, só me avisar. Estou sempre aberto, tá? E agora a última parte, né, só para não esquecer, seria deixar o título
para deixar 100% ajustado esse dashboard. Então aqui a gente seria relatório de vendas. Beleza, esse é o dashboard. Essa é a estratégia que eu geralmente utilizo para tratar dados em grande volume. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar discutindo. Espero que vocês mandem também alguns comentários para que a gente possa trocar informação. E se alguém conhecer alguma estratégia que seja mais interessante ou que seja mais eficiente, fica à vontade para compartilhar. Eu com certeza vou testar isso no meu dia a dia. Até mais.